Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, agora nós seguimos, né? Vamos para a nossa segunda aula de nivelamento em relação ao conteúdo que foi visto, né, o ano passado. Então, a gente vai fazer uma revisão aí bonita. Começamos com o primeiro vídeo, os termos essenciais. Então, nós vimos sujeito, o predicado, falamos sobre a predicação verbal. Vamos agora para os termos integrantes. Então, hoje a gente vai falar sobre os complementos verbais, mais precisamente objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos lá? Bom, vamos lá então, queridos. Como eu disse, né, vamos agora para os termos integrantes da oração. Eu coloquei uma definição aqui para vocês, né, lembrando que eu fiz assim de maneira bem resumidona, tá? Mas tá tudo aqui. Bom, termos integrantes servem para complementar o sentido de certos verbos ou nomes. Por quê? Porque, na verdade, nós vimos os termos chamados de essenciais, sujeito e predicado. Os integrantes, eles são os complementos, no caso dos verbos aí, e de alguns nomes, é o complemento nominal, tá? Então, a gente está falando aqui, na verdade, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Bom, eu começo aqui, então, com os chamados complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Vamos ver como eles funcionam aí, como eles aparecem, né? Bom, são termos da oração que completam ou integram o sentido de verbos transitivos. São eles. Transitivo aqui pode ser um verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Nós já vimos isso na outra aula, no outro vídeo, né? Inclusive, nesse outro vídeo, eu já dei um apanhado do que seriam os objetos direto e indireto. Eu falei para vocês sobre complementos verbais. E até falei com vocês quando o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento verbal, no caso, objeto direto ou indireto, né? Eu dei essa explicação para vocês, porque uma coisa acaba puxando a outra. E aí hoje nós vamos ver com detalhes aqui quem seriam esses complementos aí. Bom, então o primeiro objeto direto, como o nome já diz, ele vai ser complemento de um verbo chamado de transitivo direto. É só lembrar daquele macetinho que eu passei para vocês, né? Deu abra a porta, né? Aí eu usei muito com vocês como exemplo os verbos vender, comprar, né? Eu vendo o quê, né? Eu compro o quê? Quando eu pergunto o quê ou quem, eu tenho ali como complementos objetos diretos. Então aqui eu coloquei a definição. Objeto direto é o termo que integra a significação do verbo sem auxílio de preposição obrigatória. Então, quando eu tenho um objeto direto, eu já falei para vocês, ele vai completar o sentido de um verbo chamado de transitivo direto. E a preposição ali não se faz necessária. Eu até brinquei com essa questão das perguntas o que ou quem, né? Usei o verbo ali, abri a porta, perguntei o que ou quem. Nessas perguntas aí eu tenho geralmente a necessidade de um termo que não tem preposição. E aí esse termo é chamado de objeto direto. Então eu coloquei como exemplo aqui. Alguém criticou as novas medidas. Vamos usar aquele macete que eu passei para vocês a aula passada, né? Abri a porta, gente, alguém criticou. Qual é a pergunta que vocês me fazem? O quê? Ou quem? Quem critica, critica alguma coisa ou alguém. Então eu já vi que esse verbo é transitivo, porque ele não se completa, ele precisa de um complemento. Direto, porque quando eu pergunto o que ou quem, reparem aí que não tem preposição, e aí eu entro aqui, ó, com esse complemento. Criticou as novas medidas. Desculpa aqui que faltou sublinhar medidas também. Tudo isso aqui seria o meu complemento verbal, o meu objeto direto. Faltou aqui sublinhar, tá, gente? Desculpa aí. Tudo isso aqui é o meu objeto direto. Porque as novas medidas seriam, ali esse termo seria o meu objeto direto, porque completa o sentido do verbo criticar. Quem critica, critica alguma coisa ou alguém. Então, desculpa aqui, faltou sublinhar, verbo transitivo direto, complemento para ele, objeto direto. Até aí eu tô até seguindo um pouquinho mais, de maneira mais acelerada, porque nós falamos sobre isso na aula passada, tá? Vai ficar mais interessante quando a gente começar a falar das particularidades aqui desse bonito. Bom, observação aqui então. O objeto direto ele pode ser representado por pronomes oblíquos, tá? Isso vale para objetos diretos e indiretos. Mas falando aqui do objeto direto, eu dei um exemplo. O governo criou um novo imposto. É o mesmo se eu disser o governo criou o. Esse o aqui, que é um pronome oblíquo, né? Ele está aqui para representar, para substituir a expressão um novo imposto. Aí é só você verificar, quando isso cair num concurso, né, qual é a função que esse um novo imposto exercia.
O governo criou. Gente, o governo criou. Criou o quê? Toda vez que eu pergunto o quê ou quem, lembra disso? O verbo é transitivo direto. O que está completando esse verbo? Um novo imposto. Então, isso aqui é o meu objeto direto. Só que nesse caso aqui, houve a necessidade, talvez para evitar uma repetição, enfim, de substituir esse objeto direto aqui por um pronome oblíquo. Mas a função sintática dele continua sendo a mesma. Ele continua sendo aqui objeto direto, ou seja, completando o verbo criar. É só verificar com toda cautela. Então, os pronomes oblíquos, eles podem representar, sim, objetos diretos e até indiretos, dependendo do contexto, ok? Vamos lá? Bom, agora é que o negócio começa a ficar bonito, né? Lembra que eu falei? Sabe o que é objeto direto? Objeto indireto, daqui a pouco a gente vai reforçar aqui. É legal, é tranquilo. Agora o problema são as particularidades. Por isso que o pessoal fala que a língua portuguesa às vezes é complicada, né? Quando você pensa que está tudo explicado, tudo esclarecido, aí vem um leque de informações, de exceções, enfim. Aqui não são exceções, são particularidades, mas que têm toda a importância. Bom, a gente está falando de objeto direto. Tá? Lembra que quando eu comecei a falar dele, eu falei que não há a necessidade de que ele venha com uma preposição, ele não tem a necessidade de ter a preposição, ele não precisa de uma preposição ali. Na verdade, ele é um complemento sem preposição. Só que quando eu falo que não há necessidade, eu não estou dizendo que não vai acontecer. Então, existem situações particulares em que o objeto direto ele vem preposicionado. O que é isso? Ele vem com uma preposição. Mary vai me confundir. E aí? Que a princípio eu achava que a preposição só vinha ligada a um verbo transitivo indireto, só vinha com um objeto indireto. E aí? Agora você está me falando que o objeto direto também pode aparecer com preposição. Mas foi o que eu falei, são particularidades. Nesse caso, quando isso acontece, é para distinguir esse objeto em algumas situações. Mas sabe como é que você vai matar a charada e não vai confundir? Porque se o objeto direto ali é preposicionado, você vai saber diferenciar de um objeto indireto, porque ele vai continuar ligado a um verbo transitivo direto. A preposição ali, ela só vai aparecer, foi o que eu falei, para esclarecer, para evitar uma ambiguidade, uma possível dúvida dentro de um contexto. Então ela não está ali porque pertence àquele elemento, ela está ali para esclarecer, para ampliar um sentido, para melhorar, para tirar uma dúvida. Ok? E outra, o ponto mais importante, continua estando ligado esse objeto aí preposicionado a um verbo transitivo direto. Então, na dúvida, olha para quem é o verbo, tá? Se na hora você pergunta o que ou quem, já sabe que o verbo é transitivo direto. Mesmo que ele tenha uma preposição, essa preposição pode estar ali por um motivo. Quais são os motivos? Coloquei aqui para vocês alguns. Não são todos. Lembrando que todos estarão ligados a verbos transitivos diretos. Bom, quando aparecer antecedido de preposição para evitar ambiguidade. Então preste atenção, na Copa do Mundo, exemplo triste, venceram aos brasileiros os alemães. O verbo vencer, né? Venci. Quem? Ou o quê? É um verbo transitivo direto. Ué, mas por que aqui, na verdade, tem uma preposição? Ele é transitivo direto e indireto? Não. Aqui eu tenho um elemento que assume a função de sujeito. Quem é o sujeito ali? Os alemães. Essa frase ela está invertida. E aí, aos brasileiros aqui, na verdade, é o meu complemento, é o meu objeto direto. Essa preposição só apareceu nessa arrumação, nesse tipo de arrumação meio invertida, para justamente tirar a dúvida da gente de quem venceu quem. Nesse caso é impossível esquecer. Perguntem aos pais de vocês aí, o famoso 7-0, né? Não tem como a gente esquecer isso aí. Então, na verdade, aqui, aos brasileiros passa a ser o meu objeto direto, preposicionado, porque nesse tipo de arrumação, ele está ali com essa preposição para mostrar que ele é o complemento. Porque senão ele poderia ser confundido com o sujeito, que está posposto. A frase está toda, a oração está toda invertida. Então, nesse tipo de arrumação, é bom se colocar a preposição para evitar a dúvida. Então, aqui é para tirar uma possível ambiguidade, um possível duplo sentido, causado pelo fato de você não saber quem é sujeito e quem é complemento. Então, só para esclarecer, não é um tipo de arrumação comum, mas quando acontecer é só verificar. Reparem que o verbo em questão é um verbo transitivo direto. Ok? Tá claro até aí? Bom, continuando aqui, segundo exemplo aqui em que se usa a preposição com um objeto direto, ou seja, quando eu transformo esse objeto direto em preposicionado.
Bom, diante do nome próprio Deus, é muito comum também, tá? Em textos bíblicos, em falas, né, diante de cultos e tudo mais, você ouvir a expressão amar a Deus acima de todas as coisas, né? Enfim, a questão toda é, o verbo amar é transitivo direto. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Por que aqui no caso veio a preposição? Foi o que eu falei, é um dos exemplos aqui em que se usa o tal do objeto direto preposicionado quando se trata do nome próprio Deus. E até de algumas outras entidades em questão, entidades religiosas, né? Mas em relação a Deus é muito mais comum. Então, amar a Deus acima de tudo. Agora, se eu falo, uso um nome comum, tá? Aí não há, com certeza, a necessidade de se colocar a preposição, porque o verbo amar é transitivo direto, ok? Bom, continuando. Quando o objeto direto indica parte de um todo, quando você quer explicar para a pessoa que você, de repente, não consumiu, não utilizou o objeto de forma completa, mas sim só uma parte dele. Como assim? Aí eu coloquei um exemplo, ó, não beberei do vinho. Aqui eu estou me referindo a um pouco desse vinho, não estou me referindo a ele como um todo, tá? Não beberei desta água, da água, porque eu estou me referindo a um pouco daquela água, não comerei do bolo. Ou seja, eu estou me referindo a um pedaço, a uma fatia, a uma parte do bolo. Então, quando eu quero deixar essa ideia bem nítida, eu coloco a preposição diante do meu objeto direto. Professora, mas por que isso é um objeto direto? Olha o verbo. Beber. Quem bebe, bebe alguma coisa. Então, isso aqui é um objeto direto. Só que nesse caso, para esclarecer, para mostrar que eu estou me referindo a só uma parte, a só um pouco, né? E não o todo, aí eu uso a preposição. Então, foi o que eu falei, são particularidades do objeto aqui. Quando for representado por um pronome indefinido, designativo de pessoa. Esses pronomes indefinidos geralmente são ninguém, tá? Alguém. Então aqui eu coloquei o exemplo. Ele não impressionou a ninguém. O verbo impressionar, ó, ele não impressionou. Quem? O verbo impressionar, ele é transitivo direto, mas como aqui eu utilizei um pronome indefinido como complemento, essa preposição ali se faz necessária justamente por causa dessa indefinição, tá? A mesma coisa aqui se eu usasse o alguém, enfim. Tem outros casos aqui? Tem, diante do pronome quem, pronome relativo quem, diante dos pronomes ti, mim, são as formas oblíquas aí, também se usa a preposição justamente com objeto direto. São alguns exemplos, eu coloquei alguns aqui e deixei um etc, tá? A gente vai vendo os outros exemplos em exercícios. Algumas gramáticas apresentam muitos, algumas já definem de uma forma mais rasa. Mas aqui eu coloquei os casos assim mais gritantes, tem outros também, tá? Mas lembrando que todos esses casos aqui, o verbo continua sendo transitivo direto. Segundo item aí, segunda particularidade do objeto direto, esse bonitão aí. Continuo falando de verbo transitivo direto, objeto direto. Ele também pode ser pleonástico. O que é isso? Pleonasmo, na verdade, é uma figura de linguagem. Vamos lembrar isso lá na literatura e até em língua portuguesa mesmo, né? É um efeito que nós criamos. Na verdade, não é nenhuma figura. Em alguns casos ele é uma figura, mas em outros ele é um vício de linguagem. Quando ele acontece de maneira acidental, ele é considerado vício. Quando ele acontece de maneira propositada, a fim de chamar a atenção, como é o caso aqui, ele não é considerado vício e sim uma figura de linguagem. Então, dependendo do texto, ele pode exercer essas duas funções, de figura ou de vício. Se eu disser subir para cima, descer para baixo, né, é um vício de linguagem, eu estou usando aí um pleonasmo, que é uma repetição desnecessária. Aqui no caso, o objeto direto pleonástico, ele vai ser utilizado, ele vai aparecer aqui, muitas vezes como forma de reforço na minha linguagem. Então, ele está acontecendo ali de maneira propositada. Novamente falando, ele vai estar ligado a um verbo transitivo direto. E por que ele é chamado de pleonástico? Ele vai ser representado por um pronome oblíquo átono. Ou seja, ele vai ser representado pelas formas o, a, os, as, são os pronomes oblíquos aí mais comuns, e outros também, tá? Mas, nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo, meus livros não os empresto a ninguém. Por que ele é chamado de pleonástico? Eu estou falando sobre os meus livros, são eles que eu não empresto. Então o verbo emprestar ali tem como complemento os meus livros. Eu não empresto os meus livros. Quem empresta ou não empresta alguma coisa,
né? Então aqui os meus livros, eu antecedi isso aqui, ó, geralmente acontece dessa forma, tá? Com o objeto direto antecedido, e aí a repetição vem depois em forma de pronome oblíquo. Então meus livros não os empresto, aqui tem até um sujeito desinencial, a ninguém. Esse os aqui tá ligado à palavra livros. É isso que eu não empresto. Então o verbo emprestar tem como complemento meus livros. Só que houve uma repetição desse complemento na forma de pronome oblíquo, os. Isso é usado como reforço, isso é usado em textos poéticos, e aí a gente chama de objeto direto pleonástico. É uma repetição propositada para dar ênfase, para reforçar a linguagem utilizada, tá? Continuando, terceiro item ainda do objeto direto, tá acabando. Interno. Enquanto o preposicionado vem com uma preposição para evitar ambiguidade, um duplo sentido, para mostrar quem é o sujeito e quem é o objeto, né? Quando eu tenho ali a palavra Deus, ou até o nome de algumas outras entidades, enfim, né? Para destacar, sempre lembrando que os verbos são transitivos diretos. O pleonástico, ele vem para dar um reforço de um objeto que já apareceu na minha oração e ele vem representado pelas formas oblíquas, geralmente o a, os as. E o interno? O interno, ele é simples também. Quando que ele aparece? Eu tenho um verbo transitivo, direto, e aí o complemento para ele é um complemento que ou faz parte do mesmo campo semântico desse verbo, como assim? Faz parte do mesmo campo de significado, tipo sonhar um sonho, viver a vida, né? São complementos ali que na verdade fazem parte de um mesmo campo semântico. Ou então, quando eu tenho ali um mesmo radical, que aconteceu aqui, eu dei até o exemplo como sendo campo semântico, mas é o mesmo radical aqui. Sonhei um sonho. Então é óbvio que quem sonha, sonha um sonho. Aí ele faz aqui como forma de reforço, né? Ele utilizou um mesmo complemento que faz parte de uma base de significado aqui, do mesmo radical ou de base semântica do verbo sonhar. Então, tanto faz pertencer ao mesmo campo semântico, como a mesma base, como ao mesmo radical ali, tá? Então, viver a vida, né? Sonhar um sonho, comer uma comida deliciosa, tudo isso aí ou tem uma ligação semântica ou tem uma ligação de radical, são os exemplos de objetos diretos chamados de internos. Seguindo, vamos lá. Bom, o objeto direto ele tem milhões de particularidades, o indireto não, ele é mais basicão, mas tem uma pegadinha aqui que eu queria chamar a atenção, então vamos lá? Bom, objeto indireto. Enquanto o objeto direto ele não necessita da preposição, né? É para estar ligado a um verbo, que é o chamado verbo transitivo direto. Quando a preposição aparece é naqueles casos que a gente já comentou ali e alguns outros, né? Mas são casos à parte. O objeto indireto ele tem a necessidade de ter uma preposição que o ligue ao seu verbo, que eu chamo de transitivo indireto. E aí essa preposição ela se faz necessária, ela não vai aparecer para esclarecer uma dúvida, nada disso. Ela vai aparecer ali porque ela é obrigatória. E aí, geralmente não, quando eu utilizo aquele macetinho da porta, essa preposição já aparece nessa perguntinha, tá? Então eu coloquei aqui, é o termo que integra a significação do verbo, ligando-se a este obrigatoriamente por meio de uma preposição. Aí eu dei o exemplo, jamais acreditei em você. Usa o macete, abrir a porta, gente, jamais acreditei. Qual é a pergunta que vocês me fazem? Em quem? Ou em que? Na verdade, essa preposição ela já aparece na pergunta, para você ver como é que ela é necessária para poder se ligar, o objeto ao seu verbo chamado de transitivo indireto. É como se ela fosse uma pedra no caminho, ela tem que estar ali. Ela precisa estar ali, tá? Então, toda vez que o meu verbo necessita de um complemento, e esse complemento obrigatoriamente tem de ter a preposição, eu digo que ali eu tenho um objeto indireto. Tranquilo até aí? Eu falei que tinha uma observação para fazer aqui, ela é importante. O pronome lhe, a gente falou sobre o pronome oblíquo no outro exemplo, tá? Pelo amor de Deus, ele não se encaixa dessa forma lhe. O pronome lhe, ele é um queridinho da língua portuguesa, na gramática, né? Ele tem duas funções muito importantes. Ou o lhe, ele aparece como, isso na sintaxe, tá, gente? Ou o lhe, ele aparece como objeto indireto. Ou o lhe, ele aparece como adjunto adnominal. Nesse caso, a gente vai ver no próximo vídeo, quando eu falar dos termos acessórios, tá?
Na função de objeto indireto, que é o que interessa pra gente aqui agora, ele só pode aparecer como complemento do verbo na função de objeto indireto. Ele nunca vai ser objeto direto, nunca, tá? Por que isso acontece? Porque tem subentendido no pronome lhe a forma a ele ou a ela, a eles, a elas, né, na forma lhes ali. Ele vai estar sempre ligado, como sendo complemento, a um verbo transitivo indireto. E aí eu botei o exemplo. Obedeço ao meu pai. O verbo obedecer obrigatoriamente exige a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, ó, obedeço ao meu pai é o mesmo se eu disser obedeço-lhe. Eu usei o lhe aqui, ó, porque é como se eu estivesse usando a ele. Ah, professor, se eu quiser eu posso botar a ele? Posso, é a forma desenvolvida do lhe. Mas lembrando que o lhe, quando ele aparece num concurso, na sintaxe, ele só tem duas funções. Ou ele é objeto indireto, aí ele vai estar ligado a um verbo transitivo indireto. Ou então, ele é adjunto adnominal. Nesse caso, ele vai substituir os pronomes possessivos, seu, sua. A gente vai ver isso depois, na próxima aula. Mas fiquem atentos a isso aqui, que isso é a maior pegadinha. Não usem o lhe aleatoriamente, como complemento de verbo, só se for um verbo transitivo indireto. Ok? Bom, vamos lá então, gente. Continuando aqui, já está quase acabando. Falamos sobre complementos verbais, né? Os termos integrantes, na verdade, eles são complementos verbais, objeto direto e indireto, complemento nominal e agente da passiva. A gente vai agora para o complemento nominal. Quantos complementos verbais, objeto direto e indireto, completam o sentido de um verbo? O complemento nominal, como o nome já diz, obviamente, ele vai completar o sentido de um nome. Bom, na língua portuguesa, nome a gente chama de substantivo, adjetivo ou advérbio. Só que tem um cuidado. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes aqui quando o assunto é complemento nominal. Por quê? Quando nós entrarmos no nosso último vídeo, desse resumão aí, né, desses conteúdos, dessa parte da sintaxe aí, quando nós entrarmos nos termos acessórios, vocês vão ver os adjuntos adnominais. E aí, adjunto adnominal, ele pode se confundir ao complemento nominal dependendo da situação. Eles são muito parecidos. Em algumas situações, ambos vêm com preposição, ambos estão ligados a um substantivo, e aí isso pode confundir, tá? Então, primeiro, é o termo que tem valor passivo. O complemento nominal, ele nunca vai estar ligado a um outro termo que esteja exercendo ali a função, né, ativa. Nunca. Já o adjunto adnominal, não. Então, ele vai ter sempre a ideia de que ele vai estar ligado a um elemento, sempre trazendo a ideia da passividade. Bom, segundo item, ele vai estar ligado a um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, primeira coisa, tá? Olhei, percebi que eu tenho lá um adjetivo ou um advérbio, e eu tô na dúvida ali se aquele elemento ali tem preposição, se ele é um complemento nominal, se ele pode ser qualquer outra coisa. Verifiquem primeiro se o termo ao qual ele está ligado é um nome. Se esse nome for um adjetivo ou um advérbio, você já sabe que se trata de um complemento nominal. O complemento nominal, ele vai se ligar sempre ou a um adjetivo ou um advérbio e até a um substantivo. Por que eu deixei isso aqui por último? Porque o adjunto adnominal, que eu falei para vocês que em algum momento eles vão se confundir, vocês vão ver isso comigo depois, mas vocês já fiquem atentos aqui. O adjunto adnominal também se liga a um substantivo. Só que tem um detalhe, o complemento nominal, quando ele se ligar a um substantivo, esse substantivo vai ser sempre abstrato. Então, quais são as particularidades de um complemento nominal para que ele não se confunda, talvez lá na frente, com um adjunto adnominal? Primeiro, ele vai exercer a função passiva e não ativa. Segundo, ele vai estar ligado a um substantivo, adjetivo ou advérbio, mas no caso do substantivo, esse substantivo vai ter que ser abstrato. Ah, então o tal do adjunto adnominal não tem substantivo abstrato? Professor, até tem, tá? E aí a gente vai fazer ali um macete para vocês não confundirem quando chegarem lá. Mas prestem atenção, para ele ser complemento nominal, ele vai ter que estar ligado a um substantivo abstrato. O adjunto ele pode estar ligado a um abstrato ou a um concreto. Se for concreto, você já elimina, já sabe que não é ele. O complemento nominal ele vai estar ligado sempre a um substantivo abstrato ou a um adjetivo ou a um advérbio. Acabou, tá? Não tem outro item aí. Então, eu dei como exemplo, tenho necessidade do seu apoio. O que eu falei para vocês? É o termo que geralmente vem com preposição. Por que eu falo geralmente? Porque tem casos em que ela não aparece, mas na maioria,
tá? A preposição vai estar ali. Outro detalhe, reparem, olhem para frente, ó. Quem eu tenho aqui na frente do seu apoio? Ah, professor, isso não pode ser um objeto indireto? Não, não é, porque eu não tenho um verbo aqui, ó. Meu verbo tá bem aqui, tá? Necessidade não é verbo, necessidade é substantivo. É um substantivo abstrato. Toda ação, emoção, sentimento são substantivos chamados de abstratos. Então aqui, ó, reparem, eu tenho um complemento para esse nome, tá? Professora, isso aqui é necessário? O complemento nominal ele se faz necessário sim, senão aquele nome que eu estou utilizando, ele fica com sentido vazio. Quando eu digo tenho necessidade, eu até entendo, mas quem tem necessidade de alguma coisa. Fica faltando alguma coisa para esse nome aqui, não para o meu verbo. O meu verbo já está completo com a palavra necessidade, tá? Então, na verdade, o complemento nominal aqui está completando o sentido de um substantivo abstrato, tá? Então, o complemento nominal ele tem a função de completar o sentido de um nome, substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, tá? Geralmente, esse complemento, ele vem com uma preposição, na maioria das vezes, e foi o que eu falei, vai estar sempre ligado a um nome, dando para ele um sentido, ok? Bom, agente da passiva, fechando aqui, como o nome já diz, agente é quem pratica uma ação, tá? É quem faz alguma coisa. Da passiva, quando nós vimos verbo o ano passado, né? E verbo é aquela coisa, Deus que me perdoe, nós vemos as vozes verbais sempre, né? Nós vimos, enfim, e vemos até hoje, né? As vozes verbais. Então nós temos lá a voz passiva, quando o sujeito sofre a ação, a voz ativa, quando o sujeito pratica a ação, e a reflexiva, quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo, e essa reflexiva ainda pode ser recíproca, quando ele pratica e sofre ao mesmo tempo, simultaneamente com outro ser. Bom, por que eu estou falando sobre isso aqui agora? Porque a gente vai precisar lembrar disso aí para entender o que é o agente da passiva, tá? É o termo que na voz passiva analítica pratica a ação expressa pelo verbo. É regido pela preposição por, pelo, pelas, enfim. E raramente pela preposição de. Mary, não entendi nada. Vou botar o exemplo aqui e vou explicar isso melhor para vocês. A casa foi invadida por ladrões. O que eu queria colocar para vocês aqui? O agente da passiva, na verdade, ele sempre será o sujeito da voz ativa. Como assim, professora? Eu não falei para vocês agora que nós temos 3 vozes verbais? Ativa, passiva e reflexiva. Sujeito praticando, ativa. Sujeito sofrendo, passiva. Reflexiva, quando o sujeito pratica e sofre. Quando eu tenho uma voz passiva, eu percebo que o meu sujeito está sofrendo a ação. E na maioria das vezes tem alguém praticando a ação por ele. Bom, eu coloquei aqui, a casa foi invadida por ladrões. Deixem essa oraçãozinha aqui de lado e olhem aqui a segunda. Aquela história cercada de mistérios. Usei aqui a preposição de, né? Então aqui eu usei o por, aqui eu usei o de. Vou voltar para cá, só quis chamar atenção aqui porque o de quase não é utilizado. Queridos, nesse caso aqui eu percebo o seguinte, tá? A casa foi invadida por ladrões. Qual é o sujeito da minha oração? Quem é que foi invadido aqui? A casa, tá? Quem é que invadiu? Os ladrões. Por que eu digo que aqui eu tenho uma voz passiva? Porque esse sujeito, a casa, recebeu a ação de ser invadida. Sofreu a ação de ser invadida, tá? Se eu inverter essa frase, essa oração, e transformar essa oração numa voz ativa, esse elemento aqui que pratica a ação, no caso, os ladrões, que praticam a ação aqui nessa voz passiva, porque o sujeito aqui está sofrendo a ação, por isso que eu falo que eu tenho uma voz passiva, quem determina é o sujeito, já que ele sofre, essa voz é passiva, o elemento que pratica a ação está aqui, é o agente da passiva. Se eu inverter, se eu colocar isso aqui na voz ativa, a palavra ladrões, aqui essa expressão por ladrões, na verdade ela vai se transformar no sujeito da oração. Quer ver? A casa foi invadida por ladrões. Vou jogar agora para a voz ativa. Os ladrões invadiram a casa. Quem seria o sujeito aí? Os ladrões. Eles praticaram ou sofreram a ação? Praticaram. Qual é a ação? De invadir a casa. Então, os ladrões invadiram a casa. Os ladrões seria o sujeito.
Agora, invertendo, ó, tô dizendo a mesma coisa. As duas orações dizem a mesma coisa. Só que uma foi usada na voz ativa e outra na passiva. Aqui é passiva. A casa foi invadida por ladrões. Ou seja, a casa sofreu a ação. Por ladrões é o meu agente, é quem praticou a ação. Só que o sujeito tá aqui, ó. Agora, invertendo, ó. Os ladrões invadiram a casa. Nesse caso, os ladrões passaria a ser o sujeito. Então, como eu falei para vocês, o agente da passiva, ele é sujeito na voz ativa. Então, na dúvida, tenta colocar a sua oração na voz ativa. Pega aquele termo ali que estão dizendo para você que é agente da passiva e tenta transformar ele em sujeito. Se você conseguir, você identificou, ele é um agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito na voz ativa. Sempre, sempre. Olha o outro exemplo. Aquela história é cercada de mistérios. Tá? Aqui o de mistérios, na verdade, é o meu agente da passiva. Aquela história é o meu sujeito. Esse sujeito sofre a ação. Agora eu vou inverter, ó. Mistérios cercam aquela história. Então, se eu faço isso, ó, mistérios passa a ser o meu sujeito da oração. Então, toda vez que você tiver dúvida, faça isso, tá? O termo que estão dizendo para você que é o agente da passiva, se ele for de verdade, quando você joga para a voz ativa, você tem ali o seu sujeito identificado, tá? O seu sujeito passa a ser aquele elemento que antes era o agente. E aí, nisso aí, ó, eu tenho uma locução verbal aqui também. Quando eu jogo para a voz ativa, nós vimos muito isso em verbo, mas só relembrando, jogando para a voz ativa, o verbo auxiliar, ele morre, ó. No caso aqui é o verbo ser, tá? Ele morre. Quem predomina passa a ser o verbo principal, que assume aquele tempo verbal que tá ali, ó. Presente, pretérito. Então, só para reforçar, a casa foi invadida por ladrões. A casa sofreu a ação. Agente da passiva aqui, os ladrões praticaram, tá? Jogando para a voz ativa, os ladrões, aí eu tiro o verbo ser. Invadiram a casa. Os ladrões passam a ser o sujeito da oração. Na dúvida, faça sempre esse macete. Quem estão dizendo para você? Quem tá aparecendo ali como agente da passiva, quando você joga para a voz ativa, ele passa a ser o sujeito da oração. Amores, eu só estou recapitulando. Se ficou muito rápido, se ficou muito corrido, se ficou muito enrolado, se vocês acharam que não deu muito bem para entender, né? Podem colocar as dúvidas lá para mim que eu vou esclarecer. Eu procurei fazer para vocês um resumão. A gente está fazendo um resumo para podermos entrar agora no segundo bimestre, no caso, no período composto. Desculpa, faltou aqui, deu um branco. No período composto, que são as orações. Então, houve a necessidade de fazer uma revisão do período simples. Essa primeira parte da sintaxe aí a gente chama de período simples. Então, houve a necessidade de recapitular isso aí, de pegar para vocês quais são os termos acessórios, quais são os termos integrantes, quais são os termos essenciais da oração, que funções eles exercem, como eles aparecem, para que vocês, quando pegarem aí esse período chamado de composto, né, pelas orações coordenadas e logo depois as subordinadas, vocês possam entender, né, por que eles são chamados de período composto. Vocês já viram o simples. Então tá aqui. Gente, qualquer dúvida é só colocar lá na plataforma, bota a pergunta lá que eu vou responder para vocês. Ainda vai aparecer para vocês depois uma correçãozinha dos exercícios que eu deixei, tá, gente? E aí eu vou deixar para vocês lá um resumo de tudo que eu falei aqui agora, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão, cuidem-se.